Olá, eu sou a professora Deivilane, sou a professora de língua portuguesa e nessa aula nós vamos juntos revisar um conteúdo estudado por nós em sala de aula. Vamos lá? Ok, então como falado ainda há pouco, o conteúdo que nós vamos revisar nessa aula é o conteúdo de variação linguística. Ok? Você pode pegar o seu livro, acompanhar aí as informações que vão ser apresentadas para você não se perder, tá? Então eu gostaria de começar essa aula te lembrando de alguns comentários que nós fizemos em sala. Por exemplo, você se lembra que nós comentamos que embora eu, você e quase todas as pessoas que moram no Brasil falem a língua portuguesa, nós não fazemos o uso dela do mesmo jeito, né? Cada um faz a utilização da língua portuguesa com detalhes, com algumas questõezinhas diferentes. Isso é a tal da variação linguística. Nós vamos tentar revisar esse conteúdo em forma de mapa mental. Eu tentei aqui dar uma adaptada, né? E os livros dizem que variação linguística são modificações que ocorrem em todas as línguas em função de diversos fatores. Então aqui tem uma informação legal. A variação linguística não é uma coisa que acontece só na língua portuguesa, não. A variação linguística acontece em todas as línguas, porque todas as pessoas que fazem a utilização da língua sempre vão fazer alguma coisinha, sempre vai ter um fator que vai fazer com que a forma como ela se expressa utilizando a língua portuguesa seja diferente de uma pessoa para outra. Nós também vimos nas nossas aulas que nós temos formas de classificar a variação linguística. Ela não acontece da mesma forma, justamente porque os fatores são diferentes. Então, por exemplo, eu posso dizer que a variação linguística pode ser histórica, ela pode ser regional ou ela pode ser ainda social. Alguns livros apontam até outros tipos, mas nós, nas nossas aulas, trabalhamos essas três classificações e por agora nós vamos ficar com elas, tá? Então, o que seria a tal da variação histórica? Nós vimos que todas as vezes que nós percebemos que a língua sofre mudanças com o passar do tempo, nós vamos dizer que nós temos um caso de variação histórica acontecendo. Então, de novo, se você perceber que algum fator afetou a língua sofreu modificações por conta do tempo, ao longo do tempo ela foi se modificando, então nós temos um caso de variação histórica. A regional, o próprio nome já dá bem uma ideia, né? São características próprias de cada região. Se você observar, em cada estado, em cada cidade, em cada lugar onde mora alguém, as pessoas têm uma forma diferente de falar. Então, se você percebe que isso é um fator que altera a maneira como a pessoa utiliza a língua portuguesa, então nós temos um caso de variação linguística regional. E a social aqui é bem ampla, são muitos os fatores, né? O que nós podemos dizer sobre a variação linguística social? A posição social que alguém tem afeta a sua maneira de falar. A idade, você deve ter percebido que os seus pais, seus avós se comunicam, falam, utilizam a língua portuguesa de uma forma diferente da sua. Talvez você diga alguma coisa que eles não compreendam, porque é normal. Outra coisa que acontece também aqui na variação linguística social é o nível econômico, né? A ocupação profissional, até mesmo a profissão de alguém pode afetar a sua maneira de se comunicar. Por exemplo, existem certas profissões onde as pessoas vão fazer a utilização de palavras, né, que são próprias da profissão da pessoa, ok? Então vamos lá. Agora que nós já relembramos cada uma das classificações, nós sabemos o que cada uma se trata, eu trouxe aqui algumas imagens e nós vamos ler cada uma das informações que aparecem aqui e nós vamos tentar então dizer, né, do que se trata, de que variação linguística nós temos em cada uma. Aqui nós temos um caso de dois personagens que aparecem em algo que parece ser um consultório médico, né? Uma clínica médica. Esse senhor aqui todo de branco, a gente consegue fazer uma leitura, né? Que ele provavelmente deve ser o médico. Ele está lendo aqui alguns papéis e ele diz, enquanto tem aqui um sujeito que parece ser o paciente muito assustado, né? Carinha dele de preocupado. Então o médico diz, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Se eu não ficasse preocupada com tudo isso aqui, né? Quem é que não ficaria ao ouvir certas palavras que você não entende, né? Você pensa logo que é uma coisa muito séria, gravíssima. E a gente consegue perceber no segundo quadro que o personagem fica desesperado. Meu Deus, e quanto tempo eu tenho de vida? E aí o médico percebe que causou ali um mal-estar no paciente, né? Fica até sem graça e diz, não se preocupe, é só um furúnculo.
um carocinho, né, que apareceu. Então, vamos observar aqui. O médico, ele faz utilização de palavras que são próprias do vocabulário dele, da profissão dele, né? Ele diz que o paciente sofre de uma intumescência resultante de lesão inflamatória de necrose subcutânea. Com certeza deve ter percebido que se é algo, por exemplo, relacionado à profissão de alguém, então nós temos um caso de variação social acontecendo aqui. Nós não vimos que a profissão de alguém pode afetar a sua maneira de falar, fazer com que a forma como ela utiliza a língua portuguesa sofra alterações. Então, aqui é um caso de variação social. Vamos então para outro exemplo. Olha lá. Vossa mercê, vós me ser, vós me ser, você, você, e até chegar ali no VCzinho, né, que nós utilizamos. Eu acredito que já tem até uma forma menor do que aquela, né, já vi alguém usando só o V ou só o C, né. Então a gente consegue perceber o seguinte, uma espécie de evolução que aconteceu com a palavra você ao longo do tempo, né? A palavra era de uma forma e conforme o tempo foi variando, conforme o tempo foi passando, essa palavra ela sofreu mudanças. Ela foi encurtada, algumas letras sumiram, outras apareceram no lugar, né? E provavelmente essa palavra, como outras palavras da língua portuguesa, vão continuar sofrendo mudanças, né? Que é assim que acontece. A palavra ela não para de mudar, né? O que nós podemos falar então sobre esse exemplo? Se nós percebemos que a palavra sofre mudança conforme o tempo passa, então você deve ter percebido que aqui é um caso de variação histórica, ok? Vamos então para o nosso último exemplo. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Eu espero que dê para você enxergar direitinho na sua casa. São feirantes. Eu quero que você imagine que cada um desses feirantes não estão juntos na mesma feira, não. É como se eles estivessem cada um numa região diferente do Brasil, ok? Então esse feirante está num lugar, esse outro está num outro lugar do Brasil e aquela última feirante está em um outro lugar. Mas todos eles estão vendendo o mesmo produto, a mesma fruta. Só que cada um faz a utilização de uma palavra diferente para chamar o nome da fruta. Por exemplo, esse primeiro sujeito aqui diz, olha a tangerina. De repente o sujeito do lado aqui diz, olha a bergamota. E a última pessoa lá do cantinho diz, olha a mexerica. Eles estão vendendo o mesmo produto. Só que a gente consegue perceber o seguinte, que cada uma dessas pessoas aqui chama o tal produto de uma forma, por um nome diferente. Isso a gente consegue perceber o quê? A região em que elas habitam, a região em que elas moram, afeta a sua maneira de utilizar a língua portuguesa. Então, se você se lembra de cada uma das classificações, você deve ter percebido que nós temos então um caso de variação regional acontecendo aqui, ok? Nós estamos então agora finalizando essa aula, pedindo para que você em casa com paciência, com muita calma, responda essa atividade. Eu vou ler com você somente a tirinha, ok? A primeira questão, nós temos um personagem muito famoso, sempre que nós falamos de variação linguística, esse personagem aparece, e é o tal do Chico Bento, né? E o Chico Bento olha para o pai e diz, ô pai, não conta mais história para eu dormir? Pro quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber dos fins. Se você deu uma lidinha com atenção, acompanhou minha leitura, você deve ter percebido que tem certas coisas que acontecem aqui na fala do Chico Bento, né? Que acontece no nosso dia a dia. Então eu vou pedir para que você releia na sua casa com muita paciência, você vai ler cada uma das questões e vai responder. Eu espero que essa aula tenha servido para lhe ajudar a revisar esse conteúdo, lembrando que a variação linguística ela deve ser estudada, por quê? Porque a gente precisa entender por que essas coisas acontecem na língua portuguesa, ok? Então, até a próxima, eu me despeço aqui esperando que você tenha conseguido captar o conteúdo, ok? Tchau!